Dia a Dia com Deus. Sou Wilson dos Santos, evangelista, e eu tenho uma série de estudos bíblicos para você. Se você se interessar de manter-se firme, seguindo os estudos, você vai ter mais conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma pequena biblioteca, contendo nela 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, de variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Tem muito tempo, né? A Bíblia é um livro sempre presente na nossa vida. A palavra de Deus, né, se renova dia a dia. Qual é o ponto focal das Escrituras Sagradas? Existe um ponto ali focal. Qual é o ponto focal das Escrituras Sagradas? Podemos responder: Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é o Messias, o Redentor do mundo. Isaías 9, versículos 2 e 6. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Amém, né? E sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, no Novo Testamento, ele é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. Atos 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, é a salvação por meio de Jesus. A Bíblia nos ensina isso desde o livro de Gênesis, né? Ali fala sobre a criação da terra por Deus, né? Até o Apocalipse, que fecha ali com a posse da bênção, né? As pessoas salvas vão receber a recompensa final. Então, a Bíblia é um livro de estudos mesmo, aconselhamento, conforto, e mesmo repreensão mesmo. Muitas vezes a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus, então nós temos que ser orientados por Deus, por meio de sua santa palavra. Como Jesus considerava as Escrituras? Você sabe como Jesus considerava as Escrituras? Hoje eu vou ensinar para você nesse momento. João 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, tem pessoas que pensam que a palavra de Deus não é a verdade única. Existem outras verdades. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é a única verdade para a nossa santificação. Agora, por que buscar a verdade na Bíblia? Se nós temos tantos livros de filosofias, né, pensamentos filosóficos, né, orientações dos grandes filósofos, né, como Sócrates, Platão e muitos outros, né? Por que buscar a verdade na Bíblia? Ora, a Bíblia é o livro
inspirado por Deus. Deus colocou a Bíblia aqui para a orientação das pessoas que querem ter uma vida transformada em Cristo e ter a vida eterna também. Então, a Bíblia ela é fundamental e nela se encontra a verdade absoluta. Porque as demais verdades, elas são verdades não absolutas, mas a palavra de Deus é a verdade absoluta. Lá diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, né? 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade de Deus que liberta mesmo. O livro tem transformado vida através de gerações, né? Cristo revela ao mundo a verdade sobre o caráter de Deus, deturpada por Satanás, que o acusa de ser cruel, e apresenta o amor de Deus em enviar e dar o seu Filho como resgate pela raça humana. Em João 3,16, lá diz que Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para dar salvação a todos aqueles que o buscam, que interessam ser salvos, né? E João 14,6 já diz que o caminho é Jesus, a verdade, a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, veja bem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, as pessoas para serem salvas precisam ir a Jesus. Então, por isso que eu digo que esse estudo é interessante, principalmente para aqueles que têm pouco acesso à Bíblia, ou que já leram a Bíblia, mas não entenderam. Então, exatamente essa série de estudos que eu estou dando aí para você, para aqueles que querem estudar a palavra de Deus, então vocês vão ver que ela é muito relevante na vida de todos nós. Por que muitos têm dificuldade de entender a Bíblia? Tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não entendem. Realmente, existe nela partes fáceis e partes difíceis de entender, embora ela mesma se interpreta. Então, a Bíblia, Deus colocou a Bíblia para que as pessoas pudessem mesmo entendê-la. Então, mas existe dificuldade sim nela, pontos difíceis de serem entendidas. Nela existem profecias condicionais. Algumas profecias são condicionais, como essa aqui, Jeremias 18:7. No momento que eu falar, diz aí o profeta, né? Jeremias, né? Deus falando a Jeremias, né? Fala assim, ó, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu lhe arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, essa é a profecia condicional. Por exemplo, se eles arrependessem, Deus perdoaria o pecado daquela nação e aquela nação não seria destruída, né, pelos juízos, né? No caso aí de Nínive, Deus enviou Jonas a Nínive com a profecia condicional. Deus disse para Jonas, vai lá e prega contra os ninivitas, dizendo que eu vou destruir a cidade. E o caminho para eles era a conversão. Eles tinham que aceitar a mensagem e se converter dos maus caminhos e aceitar o verdadeiro Deus. Então a cidade não seria destruída. Jonas foi relutante, fugiu da presença de Deus, segundo diz a palavra de Deus, né? Mas depois ele aceitou o chamado, foi até Nínive e pregou, e o resultado ali foi surpreendente.
mais de 120 mil pessoas aceitaram a mensagem de Deus, não contando mulheres e crianças. Então foi um sucesso tremendo a missão de Jonas ali. Antes ele não queria ir, mas foi. E Deus não destruiu a cidade. Ele não destruiu. O Jonas queria que a cidade fosse realmente destruída, porque os ninivitas eram povos assim, terríveis mesmo. Eles eram inimigos do povo de Israel. Mas Deus queria salvar todos. A mensagem é para que aquelas nações fossem salvas por meio do plano de Deus. Deus tinha um plano abrangente. Era um plano universal, não é um plano regional. Sodoma e Gomorra, se eles tivessem ali vários justos dentro daquela cidade, Deus não teria destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Então são profecias condicionais. Agora existem as profecias apocalípticas, que ali tem os sinais, os símbolos, né? Dali do Apocalipse, que é a besta, né? E existe ali 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, Babilônia, a mulher vestida de sol. Então são profecias simbólicas, né? Que precisam de uma interpretação. O anjo mesmo, lá no Apocalipse 17, deu uma interpretação, apesar da profecia ser completamente... tem pontos difíceis, né? Claro que ela tem pontos difíceis naquela profecia, que até hoje muitos tentam interpretar essa profecia, mas existe ainda pontos ali que não é ainda bem compreendido. Um dia vai ser, como também lá no sinal da besta, no Apocalipse 13, fala sobre a besta que saiu do mar, a besta da terra, né? E ele fala sobre calcular o número da besta. Muitos têm tentado calcular o número e não dá em nada, porque ainda não foi chegado a revelação a essas pessoas, para que pudessem entender qual é o número da besta. Sabemos que a marca da besta é a marca se trata aí relacionada aos mandamentos de Deus e aos mandamentos dos homens, né? A gente sabe aí que a marca da besta, segundo a Bíblia, se trata de um dia, não se trata de um sinal na mão, alguma coisa marcada na mão, um chip, uma coisa assim, né? Tecnologia moderna, não. Apesar da tecnologia moderna favorecer muito nisso aí, mas o sinal se trata de um dia, porque Deus tem um dia especial, como nós já estudamos aí há mais tempo aí, nas minhas palestras, né? Fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. Então a Bíblia vem ensinando através de símbolos, que é as profecias apocalípticas, né? Fala ali sobre, aí falando sobre o Armagedon, né? Fala ali os 3 espíritos imundos, lá no Apocalipse 16. Então são partes simbólicas, que precisa de um estudo bem apurado para entender essas profecias. E aí então entra aquele estudante, aquele que é estudioso da palavra de Deus, que se esforça mais, busca orientação do poder de Deus, do Espírito Santo, e procura organizar o seu estudo através da oração, né? Da comunhão com Deus, e através da busca de textos na Bíblia que combina com outros textos, vai chegar à compreensão do assunto, né? Do contexto. Então, a busca da verdade, a pessoa vai encontrar a verdade. Quem busca a verdade vai encontrá-la, porque Deus não quer que você viva na ignorância. Ele não quer que você fique sem entender a palavra dele. Então ele vai, de alguma forma, por meio do Espírito Santo, é claro, vai revelar para você a verdade. Mas você precisa buscar a verdade, sentir o desejo de obedecer a Deus. Porque tem pessoa que busca por curiosidade. Essa curiosidade passa. E a emoção também passa. Mas o propósito de buscar a palavra de Deus com sinceridade, com desejo de obedecer a palavra de Deus, então você vai estar preparado, né,
para a eternidade. E quando Jesus voltar, você vai subir, porque você está preparado, porque você procurou obedecer a palavra de Deus. Então a Bíblia foi colocada com esse propósito. Não é só para você descobrir um Jesus histórico, Jesus que fez bem, curou, fez tanta coisa, como alguns filósofos, né, usam a Bíblia para explicar a história do cristianismo, esse tipo de coisa. Não. A Bíblia tem uma base concreta. E a Bíblia toda aponta para Jesus. Né? Ela aponta para Jesus. Então, e tem profecias também no livro de Daniel, também fala nisso, as profecias de Daniel, no capítulo 2, a estátua, né, do rei Nabucodonosor, né, do sonho do rei Nabucodonosor. Daniel 7, ali, 3 a 7, fala sobre os 4 animais. Daniel 8,14 fala ali das 2.300 tardes e manhãs. Até o próprio profeta não entendeu. O anjo Gabriel veio e explicou a profecia para ele, porque existe parte difícil mesmo, mas não é impossível de buscar o conhecimento. Daniel teve parte da Bíblia que o próprio Deus falou assim, não, você vai selar essa parte, não é para o seu tempo. Isso aí você vai guardar, vai selar isso aí, que essa profecia não é para o seu tempo, é para tempos aí que virão ainda, no futuro. Então é uma coisa que a pessoa não vai descobrir mesmo. A Bíblia não tem a palavra trindade lá dentro. São pontos difíceis de entender, mas num estudo bem organizado e apurado chega à compreensão. Isso não quer dizer que nela não tem as 3 pessoas, né, da divindade que busca salvar o homem. Então essas 3 pessoas se torna uma. Mas como assim? Uma em propósito, ação. Então elas não são a mesma pessoa, mas elas se tornam uma porque são unidas. Essa união aí é uma união perfeita. Não é igual a união dos seres humanos. A união dos seres humanos é imperfeita. Mas a união da Trindade, né? A palavra Trindade vem do latim, não vem do hebraico, vem do latim. Então isso você precisa entender. Então por isso que a Bíblia não tem a palavra Trindade. 3, a Trindade fala 3 seres da divindade, né? Mas ali fala sobre o Pai, a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você procurar examinar as Escrituras, você vai encontrar ali, lá em Mateus 28, né, lá na grande comissão, fala assim, ide a todo mundo e pregai, ide a todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá claramente. Então, o próprio é uma ordem dada por Jesus. Então, não tem como você torcer isso, não tem como você tirar esse verso ou tentar reinterpretar aquilo que é claro, que aí é muito claro, diz aí, batizando-os em nome de quem? Do Pai, quem falou foi Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus escreveu aquilo que Jesus falou. Então, é em nome dessas 3 pessoas, desses 3 poderes, né, divinos, é que as pessoas são aceitas na família de Deus por meio do batismo, por meio da aceitação. Primeiro a pessoa crê, depois ele é levado a estudar a palavra de Deus, fazer discípulos e fazer alunos. A pessoa se torna alunos e ali vai aprendendo aos poucos. Ninguém aprende tudo de uma vez só. Você passa pelo batismo e continua aprendendo a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou aprendendo também, que eu sou um eterno aprendiz, está entendendo? Eu não sou o doutor sabe tudo. Então tem coisas que eu não sei, mas eu estou aprendendo ainda. E veja que eu tenho 50 anos, quase 50 anos que eu estudo a Bíblia. E tem muitas coisas que eu ainda procuro examinar para eu lembrar daquilo que eu já estudei e aquilo que ainda eu não sei, que eu vou aprendendo cada vez mais. E a gente tem que ser humilde para aceitar isso, que nós estamos sempre aprendendo de Cristo, cada vez mais.
e renovando cada vez mais também a nossa vida. A vida espiritual, ela não para quando você batiza, mas ela continua. O batismo é apenas o começo. Você tem que continuar na palavra de Cristo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você tem que perseverar até o fim. Não basta você só aceitar ali, receber o perdão de Deus e pronto. E agora ali, eu não vou pecar mais, não. Você vai pecar. Porque aquele que diz que não peca é mentiroso. Então você vai pecar. Mas é por isso que entra a misericórdia de Cristo em nos dar a vitória por meio de sua palavra. Então, a fé, ela vai crescendo cada vez mais quando nós nos aproximamos de Cristo. Então, e ela se torna ali, como Jesus falou, ali, um grão de mostarda, até pode aumentar mais que isso, mas depende da nossa experiência espiritual com o Evangelho. É o trabalho mesmo, você trabalhando para Cristo e assim você vai crescendo. Então, a pessoa só cresce numa função se você exercer a função. Se você não exercer, você não vai crescer nunca, você vai ficar na teoria. E Deus não quer isso, Ele quer que você seja um estudioso prático. Você vai aprendendo e vai passando para os outros, vai compartilhando a mensagem para outras pessoas. Tem gente que gosta só de assistir, ouvir, mas não fala para ninguém. Então, isso não é bom, porque você está pegando as bênçãos só para você. Isso também seria um egoísmo da nossa parte. Nós devemos distribuir. Aquilo que é bom, nós devemos passar para os outros. Nós não podemos passar para os outros, é mentira. E a palavra de Deus é exatamente o ponto. A Bíblia vem nos orientando que o caminho certo é Jesus. A Bíblia aponta, desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Depois que o pecado entrou, aí o plano de Deus foi revelado a Adão, lá em Gênesis 3,16, né? Gênesis 3,15, né? Fala lá que a semente da mulher iria o quê? Esmagar a cabeça de Satanás. Então isso aconteceu quando Jesus morreu. Então a Bíblia tem essas ilustrações, semente, muitas coisas para exemplificar o plano de Deus em ação. Então isso precisamos entender. Então parábolas, a Bíblia tem parábolas, metáforas. É por isso que é um estudo cuidadoso, buscando o texto, ou com outros textos, você vai conseguir formar um contexto, né? O assunto que você está buscando. Um vai lançar luz sobre o outro, e até você chegar nesse ponto, né? Da compreensão daquilo que você quer entender. Então é preciso que haja oração e o desejo de servir a Deus. Se você não tiver o desejo de servir a Deus, você vai ser apenas um pesquisador só para entender história. Mas na sua vida espiritual não vai ter efeito nenhum. Então isso aí não vai lhe dar muito proveito nisso aí. Porque o plano de Deus é que você aceita a mensagem de salvação em Cristo. Agora, quais são os benefícios por estudar a Bíblia? Qual é o benefício? Vamos ver. Ora, são muitos, né? Nela você encontra a vida eterna. A vida eterna, vamos ver o que mais. É o maior benefício, a vida eterna. E uma vida restaurada. Isso pode trazer benefício espiritual e material. Tem pessoas que não melhoram a vida espiritual porque não estuda a palavra de Deus. E também não melhora na parte material, porque ele vive jogando os recursos que Deus coloca na mão dele fora, vai para o ralo, né? Ele entra
no alcoolismo, nas drogas, isso aí atrasa a vida dele, quer dizer, ele fica tendo uma vida derrotada. Mas quando ele estuda a palavra de Deus, ele começa a ver as coisas num prisma diferente. A cosmovisão dele muda, de mundo muda. Você olha, do mundo espiritual, da Bíblia, você olha, agora eu vivia, eu achava que aquilo era viver, agora eu acho que viver agora é diferente. Eu estou bem financeiramente e bem espiritualmente. Mesmo que você não ganhe assim muita coisa, muito salário, um salário muito bom, mas Deus vai abençoando que tudo que você faz prospera. Então é dessa forma. Então a vantagem de estudar a Bíblia é muito grande. E a Bíblia, e lá fala que você tem a vida eterna e é a Bíblia que testifica de Jesus. Entendeu? Uma maneira de você conhecer Jesus por meio da Bíblia. Jesus revela o amor do Pai, é a revelação máxima de Deus vista em Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1 você vai entender isso, né? Lá em João capítulo 1 também fala lá, a luz, né? Fala sobre o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus estava com Deus e era Deus. E lá no Hebreus capítulo 1 fala lá que todas as coisas foram criadas por Jesus, por ele. Nada sem ele se fez. Então veja bem que a Bíblia ela nos revela, nos dá informação correta daquilo do caráter de Deus, quem ele é, quem Deus é para você. Você vai buscar essa informação dentro da Bíblia, né? João 5,39, né? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Vejam bem. Agora tem uma outra pergunta a fazer aqui. Por que muitos não seguem os ensinamentos das Escrituras? Por que muitos não seguem? Depende da maneira que se estuda, né? A maneira que estuda, ou são ensinados também, depende da maneira. O ensino teórico não é o suficiente, como eu disse, não é o suficiente. Mas, veja bem, a disposição perseverante de ouvir a voz do Espírito Santo faz muita diferença. É ele que convence as pessoas da verdade. Lá em João 16, versículo 13. Então você, para ser convencido da verdade, eu mesmo e outros mais, é por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai revelar o plano de Deus na nossa vida. E ele vai também nos dar poder para vencer as batalhas contra o mal. Mas quando Jesus mostra o seu amor, a sua misericórdia, mostra o que ele fez, a bondade dele, você vai contemplando aquilo e vai crescendo cada vez mais e mostra que você precisa viver uma vida pura diante de Deus. Você vai aceitar as pessoas com as suas falhas, mas você vai estar pronto para ajudar essas pessoas a caminhar no caminho certo, no caminho que Deus tem preparado para cada uma dessas pessoas. Então, cada texto bíblico é inspirado por Deus. O que você acha? Cada texto bíblico é inspirado por Deus? Ora, sim. Lá está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. No verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a finalidade prática, né, da Escritura, instruir para a boa obra. Você vai crescer praticando bem a boa obra. Então é isso que a Escritura vai te orientar num estudo sistemático. Não é você ler uma vez e ficar 3, 4 meses sem ler a Bíblia, não. Você precisa estudar a Bíblia todos os dias. Você vai chegar ao conhecimento da verdade, né?
da palavra de Deus. Se foram homens que escreveram as Escrituras, elas não poderiam ter erros. Deus inspirou homens santos, foram homens separados por Deus. Isso não quer dizer que eles eram impecáveis, que não, eles jamais iriam pecar. Mas eram homens separados, a palavra aí, santo, significa separado para Deus. Então, lá não tem uma ideia assim, de uma pessoa que não peca. Todos os homens do passado tinham suas falhas. É preciso entender que a inspiração veio de Deus, não dos homens. Deus sempre zelou pela sua palavra. O Espírito de Deus colocava as palavras, veja bem, o Espírito de Deus colocava as palavras na mente humana, escolhida por ele. Deus, o Espírito Santo escolhia a pessoa e colocava as palavras de Deus na mente dessas pessoas. Segundo Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração não é do homem, veio de Deus. Então os homens tinham suas falhas, porque os homens eram pecadores, todos nós somos pecadores, mas quando você é separado para Deus, o Espírito Santo você vai viver de acordo com os princípios de Deus. Então Deus, você é escolhido para ser um porta-voz dele neste planeta. Alguém tem autoridade para acrescentar ideias nas Escrituras? Ora, não, claro que não. Provérbio 30, versículos 5 e 6, não. Todas as palavras de Deus é pura, diz o sábio Salomão, né? Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescenteis às suas palavras, para que te repreenda e seja achado mentiroso. Então, nós não podemos acrescentar nada nas Escrituras. O que acontecerá com aquele que acrescentar? Ora, certamente tem pessoas que procuram, sim, que acrescentar, né? Mas aqui diz aqui, como acrescentou mesmo, né? Diz aqui, ó, porque diz a palavra de Deus lá no Apocalipse 22, versículo 18, aí. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Veja bem, então não é legal. A pessoa tem que seguir o que a Bíblia diz, não tem que acrescentar nada ali, procurar torcer as Escrituras. Você tem que procurar. Se você não sabe, você diz, pessoal, eu não sei. Então eu não vou arriscar que eu não sei, mas eu pretendo entender as Escrituras. Faça igual Salomão fez. Eu quero sabedoria. Salomão pediu sabedoria a Deus para dirigir aquela grande nação que era o povo de Israel. E Deus lhe deu sabedoria. Então Deus, quando você pede sabedoria de Deus, Deus vai lhe dar o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento para você entender e a sabedoria para saber como usá-la. Como usar esses conhecimentos. Então você precisa de duas coisas. Conhecimento é uma coisa. Sabedoria é a maneira que você vai usar. Saber como você vai usar o conhecimento que você tem. Então são coisas diferentes. Então, exatamente, você não vai acrescentar nada. Mas por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais? Aí vem a resposta aqui, ó. São livros não canonizados, né? Aqueles livros não foram canonizados, realmente foram acrescentados. Houve um acréscimo ali que a Igreja Católica fez, acrescentou aqueles livros que não foram aceitos, né, no cânon bíblico, né? Então os judeus não aceitavam aqueles livros, não rejeitaram. Os judeus lá daquela época rejeitaram
os livros, esses escritores, né, que escreveram esses livros aí, que a Igreja Católica achou por bem considerá-los. Então, lançou na sua Bíblia esses 7 livros a mais, né? São os livros a mais. A Bíblia Católica passou a ter 73 livros. Ela passou a ter 73 livros. Então, foi acrescentado, né? Contrariando o que diz o Apocalipse, que quer acrescentar alguma coisa a mais. Por quê? Aqueles livros ali, alguns podem dizer assim, mas eles falam em Deus. Sim, mas ali existe coisa ali que não combina com as outras partes da Bíblia. Então existe verdade e erros nesses livros. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ali ensina superstição, ensina ali, ensina mitos, mitologia, né? Crendices. E também oração para os mortos. Lá no Judas Macabeus, né, fala sobre oração para os mortos. Então a Bíblia não diz, não ensina que você tem que orar para os mortos. Em outras partes da Bíblia você não vai encontrar isso. E isso também foi rejeitado pela Reforma, no tempo de Lutero. Alguma coisa que a igreja defende, porque elas praticam, a Igreja Católica pratica, então ela resolveu aceitar esses livros, né? Alguns dizem assim, eu gosto de estudar só o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, alguns dizem que caducou. Estou estudando certo? Não. Claro que não. Porque a Bíblia toda precisa ser estudada, porque toda ela é a palavra de Deus. Desde o livro de Gênesis, lá fala da criação de Deus, claro que Deus criou os céus e a terra, tudo ali são das mãos de Deus. Então, se você estudar só o Novo Testamento, você está estudando uma parte da Bíblia, não está estudando a Bíblia toda, você não está examinando as Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então aí você está dizendo que só o Novo Testamento é inspirado, está errado. Então você precisa examinar toda ela, porque a Bíblia é a espada do Espírito, como diz Paulo, né? Toda a Bíblia é a regra de fé do cristão. O cristão tem que viver de acordo com a diretriz da Bíblia. Está entendendo? Isso não quer dizer que ele não vai ler outros livros. Ele pode ler outros livros, pode ler livros religiosos e tudo, desde que esse livro esteja em conformidade com a Bíblia, não venha deturpar os escritos da Bíblia, você pode ler. Não tem problema nenhum. Você pode ler livro da história daqueles povos, das tradições, da cultura daquele povo. Então nós temos que olhar o lado histórico e tudo isso faz parte do evangelista. Ele tem que estar inteirado nos costumes, para ele saber passar para frente. Ele tem que estar preparado para isso. Então eu não vejo mal nenhum de você estudar outros livros, desde que esse livro seja coerente com as Escrituras. E eu agradeço a você, desde já, e aguardo você no próximo assunto. E não se esqueça de compartilhar esse estudo com as pessoas. E você fazendo isso, você é evangélico, você estará ajudando a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e vai servir a Deus e vai receber a recompensa final. E outra coisa também, você vai crescer espiritual. Aquele que trabalha vai aprender mais. Quem não trabalha vai ficar mesmo na ignorância mesmo, não vai conseguir se desenvolver. Então é dessa forma que é a mensagem que eu passo para você nesse